Aspartame, o doce veneno. O aspartame foi aprovado em 1981 apenas para uso em alimentos secos. Por mais de 8 anos, a Food and Drug Administration, FDA, órgão do governo americano que regulamenta e aprova o uso e a comercialização de alimentos e medicamentos, recusou-se a aprová-lo por causa das convulsões e tumores cerebrais que essa droga provocou em animais de laboratório. A FDA continuou a recusar a aprovação até que o presidente Reagan, um amigo da Cialis, empresa que criou o aspartame, assumiu o governo e demitiu o comissário da FDA, que não queria aprovar o produto. O Dr. Arthur Ayers foi nomeado comissário. A aprovação foi alvo de tanta oposição que se criou uma comissão de inquérito que chegou à seguinte conclusão: não aprovem o aspartame. O Dr. Ayers, porém, passou por cima de sua própria comissão de inquérito e aprovou. Pouco depois de aprovar o uso de aspartame em bebidas carbonatadas ou refrigerantes, o Dr. Ayers largou o cargo em troca de um excelente emprego na empresa de relações públicas da GD Cialis, a empresa que criou o aspartame. Quando a temperatura do aspartame excede aos 30 graus Celsius, o álcool contido no aspartame se converte em formaldeído e daí para ácido fórmico, que provoca acidose metabólica. O ácido fórmico é o veneno das formigas. A toxicidade do metanol imita a esclerose múltipla e as pessoas recebem diagnóstico errado de esclerose múltipla. A esclerose múltipla não se constitui em sentença de morte, mas a toxicidade do metanol sim. No caso do lúpus sistêmico, estamos percebendo que é quase tão grave quanto a esclerose múltipla, especialmente em usuários de Diet Coke e Diet Pepsi, por razão da toxicidade do metanol. As vítimas geralmente bebem de 3 a 4 latas destes refrigerantes por dia ou mais. Nos casos de lúpus sistêmico, causado pelo aspartame, a vítima geralmente não sabe que o aspartame é a causa de sua doença e continua com seu uso, agravando o lúpus a um grau tão intenso que algumas vezes ameaça a vida. Quando interrompemos o uso do aspartame, as pessoas que tinham lúpus ficam assintomáticas, sem os sintomas. Infelizmente, não podemos reverter esta doença. Por outro lado, nos casos diagnosticados como esclerose múltipla, quando, na realidade, a doença é devida à toxicidade do metanol, a maioria dos sintomas desaparece. Nós temos visto casos em que a visão retornou e mesmo a audição foi recuperada. Isto também se aplica aos casos de tinnitus ou zumbido no ouvido. Em uma conferência eu disse: se você está usando aspartame, NutraSweet, Equal, Sponful, ZeroQual e outros, e sofre de sintomas como fibromialgia, espasmos, dores, formigamento nas pernas, cãibras, vertigem, tontura, dor de cabeça, zumbido no ouvido, dores articulares, depressão, ataques de ansiedade, fala atrapalhada, visão borrada ou perda de memória, você provavelmente tem a doença do aspartame. As pessoas começam a pular durante a palestra dizendo: eu tenho isto, é reversível? É impressionante. Em uma palestra assistida pelo embaixador de Uganda, ele nos contou que a indústria de açúcar deles está adicionando aspartame ao açúcar. Ele contou que os filhos de um dos líderes da indústria não conseguia mais andar, em parte pelo uso do aspartame. Estamos com um sério problema. Um estranho veio até o Dr. Spisto, um de meus palestrantes, e perguntou por que tantas pessoas estavam tendo esclerose múltipla. Durante a visita a um hospital, uma enfermeira disse que 6 amigos dela, que eram viciados em Diet Coke, tinham sido diagnosticados com esclerose múltipla. Isto é mais do que uma coincidência. Este veneno está disponível em muitos países agora. Felizmente, tivemos embaixadores e palestrantes na conferência que se engajaram nesta luta. O New York Times, em 15 de novembro de 1996, publicou um artigo a respeito
de como a Associação Americana de Dietética recebe dinheiro da indústria alimentícia para endossar seus produtos. Por isso, eles não podem criticar aditivos e falar a respeito de sua ligação com a Monsanto. A que ponto chega isso? Dissemos a uma mãe cujo filho estava usando o NutraSweet para interromper o uso do produto. A criança estava tendo convulsões diárias. A mãe telefonou para o médico, que telefonou para a associação, que disse ao médico para não interromper o uso da NutraSweet. Estamos ainda tentando convencer a mãe que o aspartame está causando as convulsões. Toda vez que interrompemos o uso do aspartame, as convulsões cessam. Se o bebê morrer, sabemos de quem é a culpa e contra quem lutamos. Existem 92 sintomas documentados de aspartame em todos os adoçantes e refrigerantes, do coma à morte. A maioria deles é neurológica, porque o aspartame destrói o sistema nervoso. Estas são as reações e os efeitos colaterais, como dores abdominais, ataques de ansiedade, artrite, asma, reações asmáticas, inchaço, edema, retenção de líquidos, problemas referentes ao nível de açúcar no sangue, ou seja, hipoglicemia ou hiperglicemia, câncer no cérebro, estudos em animais efetuados antes da aprovação do aspartame, dificuldade respiratória, ardor nos olhos e na garganta, ardor nas vias urinárias, dificuldade de raciocínio lógico, dores na caixa torácica, tosse crônica, afadigamento crônico, estado convulsional, morte, depressão, diarreia, tonturas, excessiva sede ou fome, afadigamento ou cansaço, distorção da realidade, avermelhamento do rosto, perda de cabelos, calvície, ou ainda adelgadação dos cabelos, dores de cabeça, cefaleias, tonturas, perda da capacidade auditiva, palpitações, urticária, hipertensão, pressão alta, impotência e outros problemas sexuais, dificuldade de concentração, predisposição às infecções, insônia, irritabilidade, pruridos, dores nas juntas, laringite, brancos na memória, mudanças de personalidade, perda de memória, problemas e mudança no ciclo menstrual, espasmos musculares, náusea e vômitos, formigamento e dormência das extremidades, reações alérgicas e similares, ataques de pânico, fobias, redução da memória, aumento dos batimentos cardíacos, reações cutâneas, convulsões, dificuldade de pronúncia, dores ao engolir, taquicardia, tremores, tinitos, vertigens, perda da visão, aumento de peso, fibromialgia, artrite, esclerose múltipla, mal de Parkinson, lúpus, sensibilidade a múltiplos agentes químicos, diabetes e complicações diabéticas, epilepsia, mal de Alzheimer, defeitos de nascença, síndrome do afadigamento crônico, linfoma, doença de Lyme, problemas de concentração, ataques de pânico, depressão e outros problemas psicológicos. Como acontece tudo isso? O metanol, derivado do aspartame, vem liberado no intestino tênue. Quando o grupo metílico do aspartame encontra a enzima quimotripsina, o metanol líbero começa a formar-se quando um outro líquido qualquer que contenha aspartame vem levado a uma temperatura superior a 30 graus Celsius. Isto advém naturalmente até o interno do corpo humano. O metanol vem então convertido em formaldeíde. Formaldeíde dá lugar à formação de ácido fórmico, o veneno das formigas. O ácido fórmico é tóxico e vem usado como ativador de solventes para revestimentos a uretano e a resina epoxídica. Imagine o que faz o nosso corpo. A fenilalanina e o ácido aspartico constituem 90% do aspartame, e estes aminoácidos, se ingeridos com a alimentação, vêm usados normalmente pelo nosso organismo para a síntese do protoplasma. Mas quando não são acompanhados pelos outros aminoácidos, que normalmente ingerimos em uma refeição normal de conteúdo proteico, transformam-se em neurotoxinas.
Este é o motivo pelo qual encontramos sobre a etiqueta dos produtos Equal e em outros produtos que contenham aspartame advertência referente à fenilcetonúria. 2% da população sofre deste distúrbio, que comporta uma extrema sensibilidade a esta substância, a menos que não derive de uma alimentação. Isto provoca problemas no cérebro e vários defeitos de nascença. Enfim, a fenilalanina se transforma em DKP, diquetopiperazine, uma substância que provoca o tumor no cérebro. Em outras palavras, o aspartame se converte em subprodutos perigosos para os quais não existem defesas naturais. O estômago vazio de uma pessoa em dieta acelera esta conversão e lhe amplifica os danos. Os componentes do aspartame vão direto ao cérebro, causando fortes cefaleias, dores de cabeça, confusões mentais, convulsões e problemas de equilíbrio, labirintite. Os ratos e os outros animais usados como cobaias de laboratório depois são mortos por causa dos tumores no cérebro. Danos a longo prazo. O aspartame causa danos lentos e silenciosos em todas aquelas pessoas que são assim desventuradas de não terem reações imediatas e que não têm, portanto, um motivo para evitá-lo. Pode necessitar de 1, 5, 10 ou 40 anos, mas um dia manifestarão graves problemas. Alguns reversíveis, outros não. Todas aquelas pessoas que fazem uso habitual desta substância. Nota suplementar dos efeitos tóxicos do aspartame. Frequentemente é preciso estar pelo menos 60 dias ou 2 meses sem nenhuma ingestão do aspartame, NutraSweet, adoçantes e refrigerantes, para notar uma melhoria significativa. Controlar com muita atenção todas as etiquetas, incluindo vitaminas e produtos farmacêuticos. Procurar a palavra aspartame na etiqueta e evitá-los. Evitar ainda acesulfame K ou Sunet. Se vocês são consumidores de qualquer produto contendo aspartame e têm problemas físicos, visivos ou mentais, façam uma prova. Evitem a ingestão de aspartame por 60 dias. Se após 2 meses sem aspartame os seus sintomas são desaparecidos ou diminuídos, lhes pedimos de participar conosco a eliminar esta neurotoxina do mercado. Convençam a todos os vossos amigos e familiares. Estarão melhores se deixarem de usar o aspartame e procurem fazer a mesma coisa. O aspartame é transformado em um adoçante aprovado por obra de algumas pessoas ávidas e desonestas que especulam pisando na vida e na saúde das pessoas, tendo em vista que seja o FDA ou a Administração dos Alimentos e dos Medicamentos dos Estados Unidos, que os políticos são amplamente comprometidos neste escândalo. Apenas um público informado e ativo poderá obter a reclassificação deste aditivo alimentar em substância tóxica e a sua remoção do ciclo alimentar humano. Fonte: www.lalela.cc/pt/alimentos/aspartame_verdade.html ou www.doorway.com.